Bom dia, meu nome é Rafael, junto com a Morá Anitta e com a Morá Nathalie, a gente vai apresentar um projeto do Séries Irmãs. Antes da Morá falar um pouco sobre a origem na escola desse projeto, é importante quando a gente fala sempre aqui, Ledor Vador, acho que a primeira imagem quando a gente fala de educação, acho que um dos primeiros momentos quando a gente fala de educação, é quando a gente lá atrás sentava no colo da avó e você ouve uma história, você aprende, você cria vínculo, é você em casa com a sua família, com seu irmão, é vendo um exemplo muitas vezes. E a escola é um espaço onde a gente vê isso, onde a gente vê, por exemplo, o irmão que vê o outro fazendo bar mitzvah, acha aquilo maravilhoso e não vê a hora de chegar. E a partir dessa experiência, a Morá viu na escola uma possibilidade da gente fazer isso. Então, eu queria falar uma coisa que está me emocionando muito. Eu acho que eu sou a Morá mais velha aqui, mais Vaticá, né? Eu estou com 53 anos de Liesse. Então, mas eu sou a mais velha e 72 anos de vida e continuo apaixonada por educação. E a cada projeto que a gente constrói, a gente procura alguma coisa nova, né? Porque a acomodação não pode existir, muito menos na área judaica. E aí, eu estava planejando, junto com a equipe, uma comemoração de Yom Ha'atzmaut, e eu resolvia que a gente leva os meus alunos para a quadra, que o terceiro ano teria que, o vestibular, teria que buscar as crianças menores. E isso foi um frisson na escola, porque a gente fez cada série trazer uma série de pequenininhos. Então, foi assim uma coisa de muita emoção. E, a partir daí, surgiu o projeto Séries Irmãs, que perpassa pela escola toda. E aí eu queria falar da Nathalie, do Rafael, da Abigail, que está no Rio, da Débora e da Michele, que eu me sinto trabalhando com eles no dia a dia, eu estou muito emocionada, preparando as minhas séries irmãs, que eles vão ser os meus seguidores. Então, isso que a Thelma falou, da amizade entre as escolas, do acolhimento, eu acho que existe um respeito muito grande entre todos nós e eu me sinto muito feliz de estar aqui e passo a palavra agora para eles, que são o futuro. E eu acho que tem tudo a ver com que o Rudi, que é uma pessoa muito especial que surgiu nas nossas vidas, falou a respeito de captar pessoas jovens para dar continuidade ao nosso trabalho, seja o trabalho de educação, seja o trabalho comunitário. Então, agora eu vou ouvir. Volta. Então, antes de passar a explicar um pouquinho em relação ao projeto em si, esse é um ano muito comemorativo da nossa escola. Estamos completando 80 anos de Liesse. Então, a Morá 53, né, dentro da escola. Então, é a história da Morá que se confunde com o Liesse também. E nossa, como ex-alunos, vindo a trabalhar. É uma conexão de 80 anos de história, visando 80 anos para frente, se Deus quiser. Então, esse projeto Séries Irmãs, a gente realiza há alguns anos, conexão entre os alunos, entre as famílias, e quando a gente apresenta ele para os nossos alunos que estão iniciando, a gente começa da educação infantil, perpassa até a terceira série do médio. Então, a gente trouxe um pouquinho de algumas atividades bem diferentes que a gente realiza, não são fixas, a gente trouxe alguns exemplos, cada ano pode estar variando. Então, apresentando um pouquinho, Rafa, passa um pouco, por favor. A gente, na educação infantil, o pré-1, ele se encontra, não só nesse momento, mas ao longo dos anos. Então, a gente trouxe Purim, então já está até marcada essa nossa atividade,
ela é integrada porque tem a parte, o setor de nutrição, ele se junta. Então, qual é a receita do Osnei Aman? O infantil, ele dentro de sala de aula, ele através do copo, onde ele vai fazer o círculo, as formas geométricas, depois com a mão, vai fazendo a coordenação motora ali, o triângulo do Osnei Aman, ele vai se juntar com o Fundamental 2, do 6º ano, fazer juntos, então as morotes, junto com os alunos, preparam a receita, fazem, vai ao forno e depois eles não só levam para as suas famílias, mas também eles oferecem na escola para os outros colegas também estarem experimentando. Na hora de organizar os alunos, Esse microfone, só um minutinho. tem sempre... Volta um pouquinho, Rafa. Na hora de organizar os alunos, a gente sempre conduz de forma que um aluno mais velho senta do lado do aluno menor e adota ele na atividade. Então, é assim, ai, eu quero muito ficar com meu primo, com meu amigo. Então, é um frisson que passa pelas crianças e eu, sinceramente, desejo que vocês possam gostar da ideia e adotar, porque é uma ideia de muito sucesso na escola. E se a gente pensar que ano que vem eles vão, as mesmas turmas, os mesmos alunos vão se reencontrar para outras atividades, então o pré-1 do ano passado, como o pré-2, vai se encontrar do 6º para o 7º. Então, também tem uma perspectiva. O que tem mais na frente da minha escola que eu vou poder fazer? Vou chegar lá. Então, as Bnot Mitzvot, elas vão falar um pouquinho o que é o Bat Mitzvah. Eles se reúnem na nossa sinagoga para um Kabbalat Shabbat muito especial. Elas cantam as músicas, realizam o pré-2, eles preparam com todo carinho ou uma lembrança, um cartão desejando Mazel Tov, ou para os meninos também estão presentes, que os meninos também fazem parte dessa cerimônia de Bat Mitzvah da escola. A gente tem nas 3 unidades essas séries, só que no Leblon a gente só tem educação infantil, então eles também fazem parte. Como não tem as séries irmãs, a gente faz uma transmissão ao vivo. Então, do Leblon, a gente pega ali a câmera, eles vão ser projetados na nossa sinagoga. E aí, assim, tem a pergunta do menor para o maior, o que é o Bat Mitzvah, você já foi a alguma cerimônia, se conhece uma prima? Eles vão perguntando, interagindo, para ir descobrindo o que mais na frente eu também vou fazer parte dentro da minha escola. No próximo, então, a gente vai trazendo um pouquinho dessas atividades ao longo dos anos. O primeiro ano do Fundamental 1, ele se encontra com o 8º. E aí tem um projeto também, todos são muito especiais, né? O Pico de Alpine, que dentro de um dos temas, dos capítulos do processo ao longo do ano que eles realizam para essa apresentação, os mais velhos, eles aqui, a gente tem ali em cima, eles se caracterizam ou como pessoas da família, ou personagens que eles já estudaram, e eles trazem um pouquinho da história, quem sou, de onde eu vim, eles contam para os menores. É sensacional, realmente. Parecem assim profissionais, se imbuem ali no personagem, fazem o sotaque, trazem algum objeto relacionado. Eles assistem. E qual o papel dos menores? A gente acha que eles só assistem. Não. Eles também fazem parte disso, interagem, porque a gente também envia para casa a explicação quando dispara esse projeto. Tem algumas perguntas. Você tem algum objeto especial de família? Qual é? Quantos anos está na sua família? Então, a família, junto com a criança, escolhe. Às vezes, não está em casa. Está na casa da avó, do avô, está no tio. Então, eles trazem assim relíquias. São fotos. Agora, a gente, nesse momento, mas os primeiros, eles trouxeram os objetos. Então, a gente, assim, meu Deus, como a gente vai? A gente fez mesa, uma exposição. Eles ficaram juntos, apresentaram. A gente foi adaptando, então os pais passaram a enviar fotos, a gente começou a apresentar para os mais velhos, e todos praticamente traziam. Se a gente tinha quase assim, 2, 3 turmas, todos queriam trazer algum objeto da família. Então, aí a gente tem, confeccionando Caritas Brahá para o lar, então, ano de alfabetização em hebraico, eles demonstram, junto com os mais velhos, como eles já sabem escrever as brahot. Então, no projeto de visitar o lar recebe com toda alegria os cartões feitos pelos nossos alunos. Rápido. Então, assim, são várias atividades que a gente vai colocando. Circuito de Yom Yerushalayim, depois a gente tem na 2ª série a nossa Mega Sukkah,
que não só a gente almoça, mas a gente realiza quiz junto com eles, faz lanche. As séries vão se encontrando em diversos espaços, momentos, né, ao longo do ano. E, com alegria, a gente celebra a finalização do processo escolar da 3ª série. Eles, juntos com o 5º ano, com a HDA nossa própria da escola, eles fazem juntos um pré-ceder. Então, eles se despedem, né, de Pêssar na escola, com o 5º ano junto. E é uma grande satisfação, é um marco que fica, né? E o mais interessante do Séries Irmãs, quando a gente pega e vê a 3ª série se despede, fazem um ceder de Pêssar com o 5º ano. E o 5º ano também se despede de certa forma, porque nesse projeto de Séries Irmãs, ele deixa de ser o irmão menor. E ele se imbui dessa responsabilidade de passagem de bastão. O 3º ano se vai, e a partir de agora, eu vou ser o responsável que tive com ele, desde o meu pré-1, com essa mesma série que está indo embora, hoje sou eu que assumo essa responsabilidade, e o pré-1 do ano que vem sou eu. Então, esse é a gente colocar em prática de verdade o Ledor Vador, dentro do ambiente deles, dentro da capacidade deles, e eles perceberem que quando saem, eles vão ter essa responsabilidade na comunidade judaica. E é assim que a gente tenta fazer com que a educação judaica se perpetue para fora da escola também. E o que eu queria finalizar é, todos os projetos, eles já existem. A gente simplesmente costurou. Então, é uma ideia que ela é fácil de pôr em prática. E é uma coisa que tem a ver com a nossa filosofia, que são os elos da corrente do judaísmo, né? Para que esse amor nunca termine. Beijo.